Fala galerinha, beleza? Vamos entrando aí. Eu estava, para quem tá chegando aí, tá? Tô olhando aqui no meu notebook. Eu estava dando aula numa sala, num grupo, na verdade, privado própria página do colégio. Mas enfim, já tá resolvido, tá? Não tem mais problema. E a gente vai fazer o seguinte, né? Como a gente vai começar agora, 4h50, 5h50, tá bom? Só para vocês não perderem nada, beleza? Então foi mal aí, eu entrei no lugar errado, na verdade eu já estava dando aula, já faz uns 10 minutos. E, enfim, depois o Leandro explica para vocês, tá? Bom, vamos lá então, vamos perder tempo não? Opa! Beleza, pessoal, vamos lá então. Olha só, a aula de hoje a gente vai falar sobre termoquímica, vamos iniciar a termoquímica, tá? Esse início é bem tranquilo, então a gente vai relembrar algumas coisinhas, vai trabalhar com o calorímetro, que então essa 1 hora de aula vai ser pra gente relembrar tudo isso daí, beleza? Então bora lá. Olha só, termoquímica, então é um ramo da química que vai estudar o calor envolvido nas reações, tá bom? Então, claro, inicialmente a gente pode pensar, né? Eu vou ter reações que vai ganhar energia para ganhar calor, receber calor para formar um produto, e vai ter reações que na formação de um produto, além de formar o produto, ele também vai formar energia, calor, vai ser liberado. Então, a gente basicamente vai trabalhar em cima disso daí, beleza? Só que a gente chama isso daí de reações endotérmicas e exotérmicas, tá? Mas o ideal é a gente inicialmente chamar de processo, tá? Então a gente vai chamar aqui, ó, processo. Por que processos? Porque eu vou ter processos endotérmicos e processos exotérmicos. Então, ó, a palavrinha endotérmico, tá? Significa que neste processo que a gente chama de endotérmico é um processo na qual absorve calor. Tá bom? Lembrando também que aqui a gente vai trabalhar com calor, e calor é uma energia em trânsito, sempre passa no corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então isso vai acontecendo, então esse trânsito dessa energia do corpo mais quente para o mais frio, até que os dois corpos em contato adquirem o mesmo valor de temperatura, e temperatura é a medida, né, o grau de agitação das moléculas, tá bom? Então, quanto maior a temperatura, sinal maior a energia cinética das moléculas ali. Quanto menor a temperatura, menor a agitação, menor a energia cinética das moléculas. Tudo bem? O Leandro está até comentando aí já. Eu estava dando aula já nesse grupo criado aí, mas vai começar semana que vem. Foi mal, tá bom? E exotérmico, né, são processos na qual a gente vai liberar calor. Então, além de você ir lá formar o seu produto, você também libera calor. Por que eu chamei isso aqui de processo por enquanto? Tá? Porque é claro que a gente na química vai trabalhar com as reações que envolvem esse calor, tá? Mas eu coloquei processo porque simplesmente numa transformação química, né, ou numa transformação física, perdão, de mudança de estado físico da matéria, você não tem uma reação, você não tem água transformando em outra coisa, por exemplo. Água sólida passando para água líquida é simplesmente um processo físico ali. Então por isso que eu coloquei como processo. Então, ó, só aproveitando aqui o momento, estado físico sólido, líquido e gasoso. Então, ó, lembrando, passagem sólido para líquido é aquele momento onde a gente tem coexistência de fases, né? No caso sólido e líquido, e isso para a água acontece a 0 graus Celsius 1 atm. A gente chama de fusão.
passagem de água no estado líquido para vapor de água, água no estado gasoso, a gente vai chamar de vaporização. E vai acontecer a 1 atm, como a gente acabou de estudar propriedades coligativas, a gente sabe que a pressão influencia na temperatura de ebulição da substância. Então, da água, né, seria 100 graus, isso a 1 atm, água pura, tá? Eu coloquei vaporização, porque vocês lembram, né, que aqui nesse momento eu tenho a evaporação, a ebulição e a calefação. Evaporação, né, passagem lenta, estado líquido para o gasoso, naturalmente a água vai evaporando. Ebulição, você fornece energia para chegar até o ponto de ebulição, né, que é 100, e calefação é quando você coloca a água numa chapa quente, por exemplo, e aí essa passagem é praticamente instantânea, né? Então, são 3 modos de passagem de estado líquido para gasoso. O contrário, né, a gente vai chamar de condensação, né? Lembrando que condensação é abaixamento da temperatura, também poderia fazer isso aumentando a pressão, mas não é o caso que a gente vai trabalhar. E líquido para sólido a gente chama de solidificação. Beleza, ótimo. Só lembrando, sólido para gasoso, gasoso para sólido, sublimação. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Pensa agora na água. Pensa lá, ó, sólido. A água no estado sólido, gelo. Para você passar para o estado líquido, o que você precisa fazer? Você precisa fornecer calor, não é? Então você fornece calor para a substância. Agora pensa na substância. A substância está recebendo essa energia, recebendo calor. Consequentemente, se ela recebe calor, a agitação das suas moléculas aumenta. Então a água está toda organizadinha lá, aí começa a se movimentar um pouco mais. Ainda tem interação intermolecular? Claro que tem. Só que agora a água começa a ter mobilidade, as moléculas começam a ter mobilidades entre elas, né? Então tenta imaginar isso na sua cabeça agora. Aí você vai ter um momento onde você vai ter a passagem do estado sólido para o líquido, onde todas essas moléculas agora estão se movimentando entre elas, tá? Para isso foi necessário absorver calor. E para a passagem do estado líquido para o gasoso, de novo, pensa na água líquida. Você fornece calor, por exemplo, uma chama fornece calor, lembrando que calor é uma energia em trânsito, então a substância, a água, recebe esse calor proveniente da chama. Consequentemente, a agitação de suas moléculas aumenta a tal ponto que as interações intermoleculares começam a se romper e elas começam a passar do estado líquido para o estado gasoso. Você tem, então, a água no estado vapor. Reparem que, neste sentido, há sempre uma absorção de calor. Então, ó, absorve calor. Processo esse de absorção de calor que a gente chama de endotérmico. Vou colocar só o endo aqui, tá bom? E o contrário, reparem só, gasoso, né? Ah, uma outra coisa, um outro detalhe, a energia está sempre aumentando, né? Eu vou até aproveitar, como vocês já conhecem um pouco disso aqui, né? Essa parte inicial, na verdade, é como se fosse uma revisão, né? Vamos aproveitar o momento. O que está acontecendo com a energia dessa substância? Quanto mais calor você recebe, a energia interna, né, vai aumentando. Essa energia interna das coisas a gente costuma chamar de entalpia, que é o conteúdo de energia. Claro, né, essa energia interna, né, que a gente chama, tem a ver com, né, energia potencial, energia cinética, várias coisas, várias energias ali envolvidas que vai dar essa entalpia para a substância. Então, a entalpia da água sólida, líquida e gasosa é diferente? Claro que é. Já dá para você perceber aqui, só por essa análise simples, tá? Que as entalpias, a energia interna da substância, pensando o exemplo usando aqui a água, você está aumentando, tá bom? Agora, pense no sentido contrário. Você tem aqui, ó, passagem do estado gasoso para o estado líquido. O que você precisa fazer com o vapor de água? Resfriar, né? Ou seja, abaixar a temperatura. Mas como é que você abaixa a temperatura? Como é que você diminui o grau de agitação das moléculas? Retirando o calor, tá? Então pensa na substância. A água tem que perder calor, consequentemente a energia cinética diminui. Tá? As moléculas começam a se aproximar mais, começam a sofrer mais interações, e aí tem a passagem para o estado líquido, tudo bem? E de novo,
Coloco lá água líquida no congelador. Qual que é a função do congelador? Retirar calor. Então você retira calor da substância água no estado líquido, consequentemente as moléculas começam a se organizar e ficar mais paradinhas. Consequentemente você passa para o estado sólido. Reparem que nesse processo, nesse sentido, há sempre a liberação de calor pela substância. Então, ó, vou escrever aqui, ó, libera calor. Processo esse que libera calor a gente chama de exotérmico. Então, ó, reparem que, né, essas análises de endotérmico ou exotérmico não precisa ser necessariamente só numa reação química. Tá? A gente pode ter isso acontecendo simplesmente aí, né, numa transformação física. Por isso que eu já quis começar aí com esta análise aqui. Tudo bem? Bom, acho que já entrou a maior parte, né? Legal, então a gente já vai seguindo o barco aí. Bom, eu sei que vai estar pequenininho, mas exemplos de reações que envolvem isso daqui, né? Então, por exemplo, exotérmicas, galera, não tem como, né, a gente, né, dar outro exemplo a não ser os mais clássicos possíveis, que é reações exotérmicas, são todas aquelas reações de combustão. Reações de combustão sempre vai liberar calor. Sempre vai liberar calor, tá bom? Ah, vai liberar energia de outras formas? Vai também, luz, tá, enfim, mas aqui a gente vai analisar calor. Tá, e reações, né, que absorvem energia, por exemplo, um caso aí bem simples é quando você está cozinhando uma batata. Então, ou qualquer outro alimento que você está cozinhando, então o processo de cozimento é um processo endotérmico, tá? Requer absorção de energia para formar um produto diferente, tá bom? Então, basicamente, a gente pode trabalhar dessa forma. Então aqui eu tenho, vou apagar o quadro aqui e vou colocar algumas análises para vocês, tá bom? Bom, seguinte, galera. Esquece um pouquinho isso aqui. Deixa isso aqui um pouquinho de lado, tá? Vamos aqui no quadro, vamos aqui comigo, que eu acho que fica mais à vontade, é mais gostoso. Tá, o que a gente vai fazer aqui então? Pensa o seguinte, deixa eu deixar aqui aberto o Facebook. Pensa o seguinte. Como eu falei para vocês, né, essa energia interna, tá? Essa energia interna das coisas, né, tem a ver com a energia cinética, energia da ligação, energia potencial, enfim. Tudo isso a gente vai chamar de entalpia. E a gente vai representar isso aqui pelo delta, pelo H, tá? Só pelo H. Então, entalpia, a gente vai basicamente chamar isso aqui de conteúdo de energia. Tá? Só que é o seguinte, Champs, é o seguinte, não tem como, tá, a gente medir a entalpia da substância. Só, como assim, cara? Né? Nada a ver com o que você está falando, como assim, né? Como é que eu não posso medir? Como é que a gente tem tantas informações sobre a entalpia, né? É claro, né, vai ter os padrões, né, as entalpias padrões. Então, por exemplo, como é que você sabe onde fica o primeiro andar de um prédio? É simples, né? Basta você chegar no térreo. Então, o térreo, né, é o seu padrão, um andar acima, ou seja, um nível acima, primeiro andar, 2 níveis acima, segundo andar, terceiro, assim vai indo. Então você sempre vai ter um padrão para as coisas, né? E aqui na termoquímica não é diferente. Então a gente vai pegar alguns padrões e com esses padrões a gente consegue trabalhar e aí a gente consegue chegar em valores, por exemplo, de entalpia para substâncias. Mas é claro que isso tudo parte de um padrão. Mas antes de a gente chegar nisso, a gente vai fazer o seguinte. Eu não tenho um aparelho, o que eu estou querendo dizer é que eu não tenho um aparelho que eu vou lá e coloco na substância e falo, opa, essa daqui tem tanto de entalpia, né? Mas, se eu pegar essa substância, meu canetão, por exemplo, e colocar numa reação química, aí sim eu posso analisar se essa substância
né, ela liberou calor na formação de um novo produto ou se ela absorveu calor para formar um produto, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, reparem que, né, eu posso determinar, então, não a entalpia da substância, mas sim a variação de entalpia. E a variação de entalpia, na matemática, a gente trabalha a variação com delta. Então é sempre algo final menos inicial. Então a gente vai ter, ó, entalpia final menos a entalpia inicial. Se eu olhar para uma reação, claro, eu vou ter sempre o seguinte. Então, reagentes formam os produtos. Basicamente é isso. Então eu poderia escrever essa equação da seguinte forma. Variação de entalpia, ou seja, envolvida na minha reação, nada mais é do que entalpia dos meus produtos, que é o meu final, menos a entalpia dos meus reagentes. Vamos só melhorar isso aqui? Como é que eu vou? Eu vou fazer diferente. Aqui, ó, seria a soma da entalpia dos meus produtos menos a soma da entalpia de todos os meus reagentes. Lembrando que esse símbolo aqui, que lembra um E, somatória, né? Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, A mais B formando C mais D, eu tenho que considerar o seguinte, então meu ΔH ficaria entalpia dos produtos. Quem que é os produtos? É C e D. Então eu tenho aqui, ó, entalpia de C mais entalpia de D. Tudo isso daqui é a entalpia do meu produto. Então isso aqui é a entalpia do meu produto. Menos a entalpia dos meus reagentes. Quem que é reagente? A e B. Então ficaria a entalpia de A mais a entalpia de B. Claro que aqui a gente vai ter que considerar quantidades de cada um e tudo mais, né? Então aqui a gente teria a do reagente. Reparem o seguinte, pessoal. É como se fosse um saldo bancário, bem simples a ideia. Então, ó, como eu vou ter um processo, ou melhor, agora podemos falar agora de reação. Então, ó, uma reação exotérmica. Então, uma reação exotérmica é aquela que sempre libera calor. Então, como que vai aparecer, né, isso numa reação? Então, uma reação qualquer aqui, ó, genérica. A mais B. Vamos pegar um. Essa daqui ainda eu sei de cabeça uma, porque, claro, todo mundo sabe uma de cabeça aqui. Né? Vou pegar aqui, ó, carbono mais O2 forma CO2. Tá? Essa é uma reação de combustão. Bem fácil. Então, ali basicamente, mais o O2 do ar forma o CO2. Você faz isso na sua churrasqueira, né? Basicamente, você faz isso na sua churrasqueira. Tranquilo. Não é? Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês, né? Como é um processo exotérmico, o calor, ele vai aparecer aqui no produto. Por quê? Porque além de eu formar o CO2, eu também formo calor. Então, o calor é liberado da minha reação. Por isso que quando eu vou colocar isso aqui na minha reação, eu coloco esse calor lá no meu produto. Se eu fosse representar isso num gráfico, ficaria da seguinte forma. Tá? Então, ó, já que a gente está falando de entalpia, e aqui é a reação. Então eu posso dizer o seguinte, né? Se eu libero calor, pensa você, né? Por princípio da termodinâmica. Né? A energia ela tem que ser conservada, não é? Então se eu tinha, por exemplo, 100 de energia após uma reação, também tem que ter 100 de energia. Você não vai sumir com energia, não vai aparecer com energia, tá bom? Mesma ideia que a gente tem lá do Lei de Lavoisier. Né? Então, na natureza descrita, nas perto tudo se transforma. Então a gente trabalha já aquela lei de Lavoisier, o princípio da termodinâmica é igual. Então nada pode sumir, nenhum átomo some, nenhum átomo aparece. Aqui é energia também, tá? Então pensa só, pensa em quantidade. Se eu tinha uma certa quantidade de energia, pensa aqui, ó, vou fazer bem pequenininho aqui no canto, tá? Se eu tinha uma certa quantidade de energia e você formou um produto menos energético,
tá? O que aconteceu com a outra quantidade de energia? Foi liberado, mas na forma do quê? Na forma de calor. Tá aqui, ó. No final das contas, só colocar aqui, né, para ficar igual. No final das contas, você tem o mesmo saldo de energia. Então, essa parte aqui total de energia, uma parte dela foi transformada em calor. Então, essa basicamente é a, é a reação exotérmica. Então, se eu olhar isso com os valores de entalpia, que é o que a gente vai chamar aqui de H, pensa só você, eu tenho a entalpia do meu reagente e eu tenho a entalpia do meu produto. Aí você fala, tá, mas o calor entra nesse valor de entalpia? Não, a entalpia é o conteúdo de energia, da substância. Então, ó, o que você tem que pensar? Na formação do CO2, eu libero calor também. Então, parte da energia contida aqui nos meus reagentes foi perdida na forma de calor, foi liberado. É sinal que a entalpia do meu produto ela é menor que a dos meus reagentes. Então, ó, a entalpia do produto é menor que a dos meus reagentes. Então, como é que eu olharia isso num gráfico? Seria o seguinte, eu teria inicialmente, tá, a entalpia do meu reagente, que no caso carbono e O2, então seria a entalpia do carbono mais a entalpia do O2, certo? Eu não vou lembrar essa reação, se eu não me engano é 320 e poucos kJ para cada mol, mas enfim, não vou me arriscar, porque eu não lembro agora de cabeça também não. Daqui a pouco eu lembro o valor. E eu tenho a formação de um produto, no caso CO2, que tem uma entalpia menor. Então eu vou colocar aqui, ó, menor. Isso no meu gráfico, óbvio que já dá menor. Então aqui é a entalpia do CO2, meu produto. Vou colocar aqui, ó, reagente. E aqui, produto. Reparem que o caminho da sua reação sempre é o mesmo. Reagente no sentido dos produtos. Aí você fala, tá, beleza. Então eu saí de um certo valor, tá, um certo valor aqui, X para Y. E aquele restante de energia? Aquele restante de energia é isso aqui, ó. É esta quantia que está em azul. Esse é o seu ΔH. Vamos chutar alguns valores aqui? Claro, não são os valores reais, tá, pessoal? Então, eu vou até fazer o seguinte, para não gerar confusão, né, em relação a valores, eu vou colocar aqui um valor genérico e eu vou também colocar uma reação genérica. Então, ó, entalpia do reagente, entalpia do produto. Vamos colocar aqui, que vale 100 e aqui 20, tá bom? Então, reparem que eu formei um produto bem menos energético aqui nesse meu exemplo. Tá, e o restante da energia foi para onde? O restante de energia foi liberado, então é bem fácil fazer a conta. Variação de entalpia é entalpia final menos inicial, então entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Eu tenho que a entalpia do produto, olho no gráfico, vai dar lá 20, geralmente isso aqui é dado em quilocalorias, tá? Ou joule, né? Calorias ou joule, enfim, depois a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou ter ΔH é igual a 20 menos a entalpia do meu reagente, que aqui eu chutei 100. Então, reparem, 20 menos 100, o meu ΔH vai ser menos 80 quilocaloria, vai. Então, reparem que deu menos 80. Poxa, mas uma resposta de menos 80 quilocalorias, sabendo que quilocalorias é a unidade de energia, pessoal, não se assuste, tá? Eu poderia escrever essa quantidade de calor liberada, essa energia liberada, na forma assim, ó, dessa forma. Q é quantidade de calor. Quanto que eu liberei de energia? 80. 80 quilocalorias. Só que na hora de representar pelo ΔH, ficou menos 80. O que significa esse menos 80? Esse menos 80 só vai te mostrar que você perdeu calor. Tá? Você perdeu calor, você liberou calor na formação do seu produto. Isso te mostra que é uma reação exotérmica. Então, ΔH sempre menor do que zero é uma reação exotérmica. Tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, vou apagar aqui.
Uma reação endotérmica é aquela que absorve calor para formar o produto. Então a gente vai fazer uma análise aqui, ó. Vou pegar carbonato de cálcio, tá? E eu tenho que colocar isso aqui no fogo. Eu tenho que fornecer calor. Tanto que a gente representa, às vezes, o aquecimento pelo símbolo delta também, tá? Não confunda aí, mas o símbolo delta em cima da setinha representa aquecimento. E a gente decompõe o CaCO3 em CO2 mais CaO, óxido de cálcio mais CO2, que é a cal virgem aqui, tá? Calcário se decompõe nisso daí, tá? Isso aqui é gasoso, né? Sai fora, isso aqui é um sólido, enfim. Então reparem que eu tenho que aquecer. Então se eu tenho que aquecer, não adianta eu deixar o calcário lá parado. Ele não vai se decompor assim tão facilmente em CaO e CO2. Você tem que fornecer calor. Então para você acelerar esse processo, você tem que fornecer calor. E onde que entra calor aqui na brincadeira? Nos reagentes. Por que eu tenho que ler que entra nos reagentes? Porque além de você ter o reagente CaCO3, você precisa de uma certa quantidade de calor. E aí, consequentemente, você forma o seu produto. Então, ó, pensando da mesma maneira que a gente pensou anteriormente, eu tenho aqui, ó, a entalpia do meu reagente e eu tenho a entalpia do meu produto. Tá bom? Se você tinha um certo valor de entalpia do reagente, tá aqui, ó. Aí você foi lá e recebeu energia. Poxa, recebi, ganhei um pouco de energia. Recebendo, ó. Estou recebendo calor, energia. Consequentemente, você vai formar um produto ou alguns produtos que vai conter a mesma energia. Ou seja, a energia do seu reagente mais o que você ganhou. Então, o que vai dar para você perceber? Que a entalpia do seu produto ela é maior que a entalpia do seu reagente. Tá? Lembra da conservação da energia aqui. Tudo bem? Então, se eu fosse jogar isso por um gráfico, igual a gente fez aqui na exotérmica, um gráfico de entalpia, vou colocar aqui, ó, quilocalorias, pela reação, a gente sempre vai partir, tá, do meu reagente, que no caso ele é menos energético, tá, a entalpia do meu reagente, formando o meu produto. Então, a entalpia do meu produto, que é mais energético. Vamos chutar valores aqui, ó. 30 e aqui 90. Então, o que você tem? Reagente forma produto. Absorveu calor. Então, para você chegar até 90 de quilocalorias, você precisou absorver. Então, entrou calor. Processo esse que a gente chama de endotérmico. E esta diferença aqui, ó, essa diferença de 30 a 90 é o meu ΔH. Então vamos lá. ΔH é igual a entalpia do meu produto menos a entalpia do meu reagente. Produto vale quanto? Chutei aqui um valor, 90. Menos 30, que é a entalpia do meu reagente. Então 90 menos 30, o meu ΔH vai ser 60. Positivo. Tá? Então reparem o seguinte, pessoal. O meu ΔH, a energia envolvida nesse processo de absorção de calor foi de quanto? Foi de 60. Eu poderia representar esse calor entrando, tá? Esse calor aqui como Q. E valeria quanto? 60 quilocalorias. Então eu posso concluir que meu ΔH, sempre maior do que zero, ou seja, positivo, é referente a uma reação endotérmica. Beleza? Tranquilaço isso aqui, né? Isso aqui é bem facinho. A gente já lembrou de tudo isso daqui. Você não pode errar de maneira alguma um exercício desse, tá bom? Então, um exercício como esse aqui você tem que matar, tá? Você não pode errar. Se for para errar, tem que errar o mais difícil, mas a gente não vai errar também. Tudo bem? Vou apagar. Tá? Que idiota. Foi mal. Piadinha sem graça, né? Mas a gente vai falar de calorimetria. Porque aí você pensa, tá, beleza, professor.
mostrou tudo isso aí, lembrei e tal, mas como que a gente faz esse cálculo? Como é que eu chego nesse valor? Já que você falou que os valores de entalpia eu não sei por enquanto, tá? Porque a gente ainda não entrou nos padrões de entalpia. Como é que eu sei esses valores? Como é que eu consigo chegar nesse valor de energia envolvida? Porque você me colocou que nessa reação que você citou envolveu 60 quilocalorias. Eu entendi que a reação ela é endotérmica, então o sistema absorveu 60 quilocalorias. E quando eu represento isso pelo ΔH, ele vai ficar positivo. Então, ΔH positivo é sinal que a energia entrou no sistema. Positivo. Você ganhou dinheiro, mesma coisa, tá? Saldo fica positivo. Agora aqui, eu entendi que na reação, no processo, liberou-se 80 quilocalorias, tá? E na representação de ΔH, eu coloquei menos 80 quilocalorias. Por quê? Porque o negativo te mostra que você perdeu calor, perdeu energia. Então, ΔH sempre negativo é referente à reação exotérmica. Reação que libera calor na formação do seu produto. Ótimo, beleza. Mas como é que eu vou descobrir esses valores? É aí que a gente vai estudar calorimetria. A gente, para isso, utiliza uma bomba calorimétrica. Então, no dia a dia, é feita essas análises com uma bomba calorimétrica. Eu vou desenhar aqui rapidinho e a gente vai estudar ela e vai trabalhar. É bem facinho. Então, quando você provavelmente está aí assistindo o vídeo, talvez comendo alguma coisa, uma barra de cereal, por exemplo, você olha lá no rótulo nutricional, você tem lá o valor de energia. Se você consumir aquela barrinha de cereal, a bolacha, enfim, você tem lá a quantia de energia referente a uma certa porção desse seu alimento. Então, de onde sai esse valor? Esse valor sai de alguns experimentos que é baseados aqui na termoquímica. Então, vamos lá. Vou apagar. Eu já apaguei, né? Não dá nem vocês copiar. Aqui é assim. Depois vocês dão um pause. Já já a gente fala mais sobre isso daqui, tá, pessoal? Forma de representar e outras coisinhas mais. Fatores que influenciam no valor de ΔH, tá? A gente vai depois mais coisa em cima disso. Bom, aqui na calorimetria, a gente vai analisar. Então a gente vai medir a quantidade de calor envolvida numa reação química, tá? Ou numa transformação física, beleza? Só lembrando, calor, energia em trânsito, passa sempre no corpo mais quente para o corpo mais frio até que as temperaturas adquirem o mesmo valor, tá? E temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Agora, o que eu quero que vocês façam uma análise rapidinho aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vou colocar 2 frascos. Mais uma quantidade de água diferente. Eu sei que meu frasco não está o mais bonito do mundo aqui. Aqui você tem, 1 litro de água. E aqui, 2 litros de água. Tudo bem? A temperatura é 100 graus Celsius para os dois, tá? Agora, o que eu quero que vocês façam a análise? Pessoal, a temperatura, óbvio que é igual, né? Mas em relação à quantidade de calor, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B.
Então, quantidade de calor de A e quantidade de calor de B. Pessoal, pensa você, se nos dois casos a água estivesse a 20 graus Celsius, tá bom? Você colocou para esquentar, então foi lá e colocou uma chama, né, colocou no fogão, você foi esquentar essa substância, no caso a água. Onde que você levaria mais tempo para chegar a 100 graus Celsius? Óbvio que você levaria mais tempo para atingir 100 graus Celsius com 2 litros de água, porque a quantidade de substância é maior, certo? Então, a quantidade de calor envolvida nesse processo também é maior. Então, o que eu quero que vocês enxerguem aqui? Que a quantidade de calor em 2 litros de água, tá? Ela é maior que a quantidade de calor em 1 litro de água. Isso aqui é importante, tá? Olha, a temperatura é a mesma, né? Mas não quer dizer que a temperatura é a mesma, que a quantidade de calor é também a mesma, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter em consideração para a gente entender melhor o processo que vai vir na sequência, que é a análise, então, da quantidade de energia envolvida numa reação, né? Isso dentro de um calorímetro. Então, como é que é o calorímetro? Ó, basicamente é assim o calorímetro, pessoal. Recipiente. Vixe, já ficou um pouco torto aqui, hein? Esse quadro podia ter aquelas marquinhas, né? Aí eu conseguiria desenhar um pouco mais reto. Então, ó, você vai ter um recipiente, tá? Esse recipiente vai estar isolado. Então, vou tentar colocar aqui um espacinho, só para mostrar que esse recipiente estaria isolado do meio externo, porque, claro, a gente vai ter um aparelho perfeito? Não, não vai, né? Essa ideia aqui seria para evitar troca de calor com a vizinhança. Então, né, a troca de calor envolvida na reação fica presa ali no seu sistema de análise para a gente ter uma análise mais correta, tá? Então, basicamente seria isso. Então, a gente vai fechar aqui. E eu vou colocar dentro desse recipiente um segundo recipiente. Dentro desse recipiente, vamos fazer mais uma análise aqui, ó, bem rapidinho. Terminando já, galera. Ó, vocês já vão entender o que é isso aqui. Tá. Pronto, tá bom, né? Não tá o melhor do mundo, mas também não tá o pior, né? O que você tem aqui, pessoal? Você tem um recipiente fechado e dentro do recipiente você tem um segundo recipiente, tá? Esses dois fios aqui, ele vai servir para dar um curto-circuito na minha amostra, tá? Na verdade, para dar um pontapé inicial para que essa amostra, por exemplo, entre em combustão, tá? Estou considerando aqui, né, a gente queimar, por exemplo, um alimento, para ficar mais fácil. Claro, para queimar, para ter combustão, você precisa ter O2. Então, dentro desse recipiente fechado, você tem O2. Aqui fora, você vai colocar água. Então, você tem água aqui, ó. Tudo isso aqui é água, tá? A água ou outro solvente, né? Geralmente a gente utiliza água. Aqui, simplesmente um agitador para manter
né, essa água sempre em movimento, para que a troca de calor seja mais efetiva. Então aqui você tem um segundo recipiente fechado, só colocar aqui isso aqui para dar a ideia de recipiente, né? E o que vai acontecer? Basicamente é o seguinte, galera, né? O que eu tenho que pensar? Esse elemento ele vai queimar, certo? Então ele vai queimar como? A gente dá um curto-circuito, né? Dá um pontapé inicial para esse cara começar a entrar em combustão, tem O2, então entra em combustão. Então a gente pensa aqui rapidinho, vai. Carvão, pensa carvão, vai. Carvão tem O2, eu vou formar quem? CO2. Além de CO2 eu também formo calor, energia. Não é que eu formo, né? Eu libero, perdão. Tá? Eu libero calor. E calor é uma energia em trânsito. Então esse calor ele vai ser emitido para a parede do recipiente. Claro, a parede do recipiente, ela geralmente é de metal. O metal é um bom condutor de calor que vai trocar de calor com quem? Com a água. Então a água vai aumentar a sua temperatura, não é? Ela vai receber esse calor, consequentemente, recebendo esse calor, a agitação das moléculas aumenta e aí a sua temperatura também aumenta. E é claro, o recipiente ele é isolado termicamente, tá? Para evitar que esse calor seja perdido, trocado com o ambiente externo, com a vizinhança. O que eu tenho que perceber aqui? Que eu tenho uma quantidade de calor cedida, vamos dizer assim, que eu posso considerar que essa quantidade de calor cedida pela combustão do carvão é igual à quantidade de calor recebida pela água, não é? Isso a gente consegue deduzir aqui, ó. Não é a mesma quantia? Tá. Então, ó, tem como eu descobrir quanto que a água recebeu ou quanto que o meu carvão liberou? Eu posso descobrir quanto meu carvão liberou ou quanto que a água recebeu. Agora, o que fica mais fácil? Tem uma coisa chamada calor específico. E calor específico, pessoal, tá? A gente trabalha bastante com isso daí, né? Claro que você vai ter aí, deixa eu só passar aqui no meu desenho, eu vou deixar no exercício para a gente já fazer um exercício na sequência, tá bom? A gente tem, né, já deixei aqui no jeito, isso. Toda substância tem um calor específico, tá? Esses valores vão estar tabelados na handbook e tudo mais. A gente vai usar muito a água, né? Então, o calor específico é a quantidade de energia, de calor fornecida para a substância, por uma certa massa de água, e faz com que a temperatura dessa água aumente em alguns graus. Basicamente é isso. Tá, agora vamos traduzir isso que eu falei. É o seguinte, calor específico para água, a gente representa pelo Czinho, tá? Czinho minúsculo. Calor específico para água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Vixe! Você falou que ia traduzir, isso aí complicou, ficou ruim. Vamos lá. Se você pegar e fornecer 1 caloria de energia para 1 grama de água, tá? Isso para água. Lembrando que cada substância tem o seu valor de calor específico. Você faz com que a temperatura desse 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius. Então, ó, por isso que o calor específico é 1 caloria para cada grama vezes graus Celsius de água. Aqui é o calor específico da água. Tá, professor? Mas se eu tiver outra substância, aí provavelmente o exercício vai te fornecer, né, esse valor, ou você pode pesquisar ele também. Tá? Até hoje eu não vi nenhum exercício que utilize outra substância a não ser a água. Tá, com esse dado, pessoal, eu consigo calcular a quantidade de calor que a água recebeu. Ué, se eu calcular a quantidade de calor que a água recebeu, não é a mesma cedida? Pronto. Mas é claro que tudo, né, é mais fácil aqui. Aqui que é fácil, cara, né? A gente vai usar uma formulazinha que vocês conhecem, tá? Que é a seguinte, que quantidade de calor é igual a massa de quem? Da água, vezes o calor específico de quem? Da água, vezes a variação da temperatura.
Então a água não variou a temperatura de acordo com a quantidade de calor que ela recebeu? Claro que quanto mais calor ela recebe, maior a sua temperatura, né? Mas também, se eu tenho mais quantidade de massa de água, a temperatura sobe menos. Então essa é a análise que eu fiz inicialmente, isso que é importante. Então eu vou ter calorêmetros pequenos, médios e grandes, enfim, né? Mas com isso daqui, ó, eu consigo calcular a quantidade de calor envolvido na reação. No caso, eu vou calcular a quantidade de energia para a água, mas eu sei que quantidade de energia recebida da água é igual à quantidade de energia cedida pela reação. Pronto, descobri a quantidade cedida por aquela quantia de carvão queimado aqui, a quantidade de amostra. Eu posso fazer uma regra de 3. Basicamente é isso aqui, galera. Então é muito fácil, né? Só não pode confundir, o que acontece muito, tá? Vou apagar essa parte aqui. A galera se confunde com os valores. O valor de massa, esse valor de massa não é, tá? Não é a massa da sua amostra, tá bom? É a massa da substância que está recebendo o calor. E você está anotando tudo dessa substância que está recebendo. Ó. Ela recebe calor, a agitação das moléculas aumenta, consequentemente aumenta a temperatura, você está analisando a temperatura inicial e vai batendo um pico lá de temperatura. Anotou. Por isso que é a variação da temperatura. Então C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial, você tem essa variação. Com isso daqui, você calcula a quantidade de calor envolvida na minha reação. Simples, não é? Vamos para o exercício? Eu vou puxar agora aqui a TV e a gente vai fazer o exercício juntos, tá? Pessoal, eu sei que era para acabar a aula já, tá? Mas a gente começou um pouquinho mais tarde, então aguente aí mais um pouquinho. A gente termina, como a gente começou 4h50, a gente termina 5h50, pode ser? Tá? Então, ó, vou fazer 2 exercícios com vocês. Um é da UEL, os dois, não, o outro eu não sei, o outro tem que ver aqui. Então vamos lá. Muito fácil, pessoal. Bem facinho o exercício. Eu gosto desse aqui, que é bom pra gente iniciar com ele. Vamos lá. Se você não consegue ler aí, está pequeno, eu vou ler e vou anotar os dados aqui e você vai fazer. Então pega o papel, pega o lápis aí e vamos fazer junto. Diz o seguinte: em um experimento verifica-se que 1 kg de água, que se encontra na temperatura de 25 graus Celsius, recebe calor de uma reação química que libera 5 quilocalorias. Sabendo-se que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, e que 1 caloria corresponde a 4,18 joule. Uma coisa que eu notei aqui, né? 1 caloria é equivalente a 4,18 joule, tá? Então a gente pode transformar isso daí. Lembrando aqui, ó, então, calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius ou 4,18 joule grama grau Celsius, tá bom? Mas geralmente a gente utiliza a caloria aqui. E que beleza, responda a qual a temperatura final da água? Quantos joules correspondem a 5 quilocalorias? Bom, a B aí é mais tranquilo, mas a é a parte inicial. Então o que a gente tem que ler? Em experimento verifica-se que 1 kg de água. Então eu tenho a massa da água. 1 kg. Pessoal, o cara não informou a massa, informou o volume. Tem problema? Claro que não. Qual que é a densidade da água? 1 grama por ml. Então se ele te fala, você tem 1 litro de água, qual que é a massa? Se 1 grama é 1 ml, 1000 ml, que é 1 litro, vai dar 1000 gramas, 1 quilo. Beleza? Então, ó, não vai ser derrubado por essa, hein? Pelo amor, hein? Tá bom? E a unidade você tem que colocar correta também, ainda mais se for uma questão aberta. De repente você vai fazer o EL, que tem questões abertas, tá? Então, fique atento aí. Beleza, massa da água, que está dentro do calorímetro. Ótimo. Ela tem uma temperatura inicial de 25 graus. Recebe calor de uma reação química que libera. Então, ó, quantidade de calor liberada ou cedida, que eu chamei, né? É igual a quantidade de calor recebida.
não é? Beleza, quanto que vale isso aqui? 5 quilocalorias. Ele quer saber a temperatura final, sabendo que o calor específico para a água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Bom, o que você vai fazer? Pega a formulazinha Q macete, Q igual MC delta T. Né? Lembrando, Q macete, acho que todo mundo já sabe, né? Nem fiz a brincadeira aqui, nem nada, poxa. A gente fica mais sério, né, na aula filmada, aqui gravada, tal, é diferente. Mas vamos lá. Bom, o que você tem? 5 quilocalorias é igual massa da água. Tá em quilograma. Poxa, quero colocar em grama. Por que eu quero colocar em grama? Porque eu sei que o calor específico está em gramas. Então é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Tudo isso multiplicando temperatura final menos temperatura inicial, que é de 25 graus Celsius. Então, faça aí rapidinho, né? Rapidinho. E descobre a minha temperatura final. Bem fácil, né? Ah, ó, se você quiser fazer aqui, ó, como está 5 quilocalorias, né? Pode jogar em calorias. Então vai ficar 5.000. Opa, 5.000 calorias. Tá? Vamos lá então. Fez aí já, né? 1.000 vezes 1, 1.000. Grama corta com grama. Então vamos repetir aqui, ó. 5.000 calorias é igual 1.000 vezes 1, 1.000. Grama cortou com grama, sobrou caloria sobre graus Celsius. Vou multiplicar por temperatura final menos 25 graus Celsius. Tá? Então faz aí a distributiva. Então você tem lá 5.000 calorias é igual a 1.000 TF menos 25.000. Tá? Cortou graus Celsius com graus Celsius, né? Vai sobrar só caloria ali, né? O 1.000 calorias aqui só. Passa os 25, né? Aqui no caso calorias, passa o 25 para o outro lado, então vai ficar 1.000 vezes TF é igual a 5.000 calorias menos 25.000 calorias. Opa, mais, perdão. Tá bom? Que vai me dar 30.000 calorias, certo? Então, temperatura final é igual a 30.000 calorias dividido por caloria sobre grama grau Celsius, quando você vai multiplicar lá, né? Ó, porque eu cortei o primeiro, mas o outro sobra, né? Tá? Então você vai dividir por 1.000 calorias por grau Celsius. Corta, corta, tá? 1.000 com 30.000 dividido por 1.000, vai sobrar 30. Temperatura final, 30 graus Celsius. Tá aqui, ó. Então variou de quanto? 5 para 30 graus Celsius. Óbvio que a temperatura final teria que ser maior do que 25 graus, certo? Bom, depois a B, você faria aí, né, a transformação de 5 quilocalorias, só fazer a regrinha de 3, tá? Já tentei a resposta aqui, vai dar 20,9 kJ. Bom, isso aí é o de menos, tá? Vamos para outra questão, que a outra questão também dá um pouquinho mais de trabalho, né? E ela tem uma partezinha complicada aqui, que eu quero fazer com vocês antes de terminar a aula. A gente tem 5 minutinhos, ainda dá tempo. Beleza, Champs. Pega lá. Da Unesp São Paulo. Esse exercício aqui ele é meio sacana, né? Talvez alguns de vocês já tenham feito algum dia, tá? Eu gosto de trazer ele porque ele é bem sacana com a gente. Olha só, foram queimados 4 gramas de carvão até CO2. Então o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco. Carvão queimado forma CO2 e libera calor. Em um calorímetro, dentro do calorímetro.
A temperatura inicial do sistema era de 20 graus e a final, após a combustão, de 31,3 graus Celsius. Considere a capacidade calorífica do calorímetro igual a 21,4 quilocalorias por grama grau Celsius e despreze a quantidade de calor armazenada na atmosfera dentro do calorímetro. A quantidade de calor em quilocalorias por grama liberada na queima de carvão foi de... Vamos lá. Vamos anotar as informações que eu tenho. Primeiro, massa do carvão, 4 gramas, tá? Ele chamou ali, ó, temperatura inicial, 20 graus Celsius, temperatura final, 31,3 graus Celsius. Considere a capacidade calorífica do calorímetro. Capacidade calorífica do calorímetro. Reparem ali, pessoal. 21,4 quilocaloria sobre graus Celsius. Certo? Beleza. Vou trabalhar com as unidades aqui, rapidinho. Massa, gramas. Calor específico, não é? Caloria sobre grama vezes graus Celsius. E temperatura, graus Celsius. Certo? Que fazendo a continha aqui daria quantidade de calor em calorias. Beleza. Agora, pega só isso aqui, ó. Capacidade do calorímetro é a massa de água vezes o calor específico da água. Já está feito. Claro, é igual eu falei para vocês, precisa ser água? Não, poderia ser outra coisa. Então ele já está me dando, né, a capacidade calorífica, ou seja, por aquela quantia de líquido e o calor específico daquele líquido, já está me dando isso aqui, ó, o M vezes C. Porque ó, se eu fizer a massa vezes o calor específico, não corta gramas com gramas, não sobra o quê? Caloria sobre graus Celsius. Caloria sobre grama grau Celsius. Claro, tá aqui no múltiplo de quilo, tá? Mas não importa. O importante é isso aqui, ó. Caloria sobre graus Celsius. Então, já é o meu massa vezes calor específico. É isso aqui. O que dá muito problema, porque a galera às vezes, né, a maioria do pessoal que fez esse exercício acabou colocando a massa no M ali, ó, 4 gramas, e erra totalmente, né? Porque não é a massa da amostra, lembrando aqui, né, ó, não é a massa da amostra que você coloca, é a massa da substância, do líquido que está recebendo esse calor, tá bom? Então, beleza. Vamos lá fazer a continha, então, ó. Que macete. Então, eu tenho quantidade de calor, não sei, vou descobrir. Massa vezes C, ele já me deu. Então, tudo isso daqui é 21,4 quilocalorias por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, final menos inicial, 31,3 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Então vai dar 11,3, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora rapidão. Vai dar 21,4 vezes 11,3, o que daria 241,82, tá? Corta graus Celsius com graus Celsius, vai sobrar quilocaloria. Tá aqui sua resposta. Chegou na resposta? Opa, opa, opa. Tem o valor aqui, ó, 342, né? Você arredondaria, né? Tá? Chegou na resposta. Pô, vou marcar D. Matei, isso aí é fácil, foi um cara difícil, né? Mas olha pra você como o exercício tenta nos derrubar. Por isso tem que tomar bastante cuidado. Ele diz o seguinte aqui no final. A quantidade de calor em quilocalorias por grama liberada na queima de carvão foi de... Pessoal, lembrando, quantidade de calor recebida foi de quanto? 242 quilocalorias, que é igual à quantidade de calor cedida por quem? Pelo carvão. Mas quanto de carvão cedeu tudo isso aqui? 4 gramas de carvão. Aí você fala, tá, mas e aí? Ele está pedindo por 4 gramas? Não, ele está pedindo quilocalorias por grama. Ah, que mancada, hein? Então, ó, vamos fazer outra regrinha de 3 aqui, ó. Vou arredondar, tá bom? 242 quilocalorias foi a energia liberada, cedida, né, para esse calorímetro, que ele calculou isso aqui, tá? Na queima de
4 gramas de carvão. Tá, mas na queima de 1 grama de carvão, vai me dar X. É só dividir esse valor por 4 que você vai chegar então no valor de 62 quilocalorias. Aí sim, eu posso fazer o seguinte: 62 quilocalorias por grama de carvão. Tá bom? Mancada, né? Mas essa... perdão, gente. Que 62? Agora que eu prestei atenção, é 60. Eu olhei aqui 62, já fui direto, nem fiz a conta. 60, que vai dar 240,5, vai dar 242. Tá bom? Então olha só que mancada, tá, desse exercício. Né? Ele tenta nos sacanear um pouquinho aí em relação a esse final. E ainda coloca uma das alternativas com esse valor de 242, o que induz a pessoa ao erro. Tá certo? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem por enquanto, pelo menos eu olhei que não tem. Seguinte, galerinha. Então a gente fica por aqui, tá? Já deu aí o horário, né? Vocês provavelmente tem outra aula. Tem a do... Vixe, tem outra aula mesmo, né? Eu tô atrapalhando aqui. Mas enfim, galera, grande abraço, né? Valeu, desculpa aí pelo erro lá de ter começado a aula no outro grupo, tá bom? Coloquei no lugar errado. Mas aí semana que vem a gente tá de volta e até mais. Grande abraço, valeu, galera!